Olá, alunos do quarto ano. Hoje, sexta-feira, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de História do Paraná. Iremos ver da página 16 à página 20. Então, acompanhe aí junto comigo, tá bom? Bem, pessoal, lá na página 16, tá trazendo para nós sobre as colônias de imigrantes, tá? Aqui do nosso estado, né, do Paraná. Tá falando para nós que entre 1880 e 1920, muitas colônias de imigrantes se estabeleceram aqui no nosso território, né, que atualmente é chamado de Paraná, tá? Com isso, pessoal, deu-se origem a várias, né, diversas cidades, certo? E esses imigrantes, eles vinham de regiões da Europa, onde hoje estão localizadas a Itália, a Alemanha, a Polônia, a Ucrânia e a Holanda, tá? Entre outros países também. Os imigrantes, eles também chegaram de regiões, né, como o Japão, Líbano, entre outros países, tá? Então, vieram esses imigrantes pessoal dessas regiões, tá? Desses países aqui para o nosso estado do Paraná. Abaixo tem um caça-palavra e tá pedindo, né, o caça-palavras, e está pedindo para que vocês achem aí o nome de algumas cidades que surgiram aqui no nosso estado após o estabelecimento desses imigrantes. Então, vocês vão localizar ali, pessoal, 9 cidades, tá? Então, vocês vão achar essas novas cidades ali no caça-palavra de vocês, tá certo? Virando a página, pessoal, está falando sobre a ocupação do norte e do sudoeste do Paraná no século XX, tá? Temos dois mapas ali, o mapa do Paraná, ocupação primeiro ali, né, entre 1880 e 1900, e o de baixo, que é o Paraná, ocupação entre 1900 e 1920. Tá pedindo, pessoal, para a gente conversar e vocês verificarem o que vocês percebem quanto à ocupação do território paranaense? Que áreas não apresentam núcleos de povoamento, tá? Pessoal, se vocês observem lá o primeiro mapa de 1880 a 1900, tá? Olhem lá a parte, né, oeste e norte do mapa de vocês vão verificar que esses lugares, eles não possuem núcleos de povoamento, então não tinha povoamento em 1880 e 1900, tá? Então vamos olhar aqui, ó, aqui no norte, ó, o norte aqui em cima, tá? Núcleo de povoamento, pessoal, vocês vão ver que tem uma bolinha preta, tá? Então, se vocês olhando aqui, ó, em 1880 a 1900, vocês vão ver que não apresenta núcleo de povoamento, tá? Olha aqui em cima, aqui nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, não tinha núcleo de povoamentos ali, tá? E também, pessoal, vocês vão ver, se vocês olharem no mapa de vocês ali, a oeste, tá? Vocês vão ver também que não houve, né? Não tinha núcleo de povoamento ali do lado oeste, tá? Olha lá onde tá o oeste de vocês, tá? Aqui, ó. Ali na cidade de... Deixa a professora ver aqui, ó. Cidade de Chopinzinho e Laranjeiras do Sul. Não tinha esses núcleos de povoamento. O que mudou em 1900 a 1920? Se vocês olharem, mesmo local, ó, olhem lá em norte, tá? Vocês vão ver que ali já houve núcleo de povoamento, tá? Aqui, né? Ali entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, tá? E também, pessoal, ali em Laranjeiras do Sul e Chopinzinho, vocês vão ver que já, né, se estabeleceu núcleo de povoamento, já começou a ter povoados ali, né, naquelas regiões, tá certo? Pessoal, na página 18, ali está falando que até 1920, as cidades paranaenses, elas se concentravam na região leste, tá? E também, pessoal, a partir dessa época, de 1920, o governo do Paraná passou a incentivar a ocupação do norte e sudoeste do Paraná. Com isso, tá, que surgiram esses povoamentos ali. Por isso, criou colônias de povoamento e vendeu terras para empresas de colonização que organizavam a divisão e vendas desses lotes, tá bom? Foram criados, tá, a partir de 1920,
diversos núcleos de povoamento, tanto no norte como no sudoeste, que a gente viu que não tinha antes, como a cidade de Tibagi, Pirapozinho e Jataizinho, tá certo? Aqui embaixo vocês vão ver a cidade de Tibagi, atualidade, tá? Olha que linda que é essa cidade. Vocês vão ver também Tibagi, ó, é um ponto turístico, né? É o Salto Puxa Nervos, Tibagi, e também tem ali o Cânion de Guatelá, que é Tibagi, tá certo? E tá falando para nós que o município de Tibagi é hoje um importante polo turístico paranaense. Olha quantos lugares bonitos que tem, né? Então, surgiu a partir, né, de 1920 com o surgimento dos povoamentos ali, tá? E, pessoal, na página 19, tá falando para nós que para ocupar essas regiões, tá? De Bagi, que a gente viu ali, vieram paulistas, mineiros, nordestinos, também vieram imigrantes europeus e asiáticos, como os japoneses que criaram as colônias de Açaí e Uraí, tá? E moradores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, os quais eram descendentes de imigrantes europeus, tá? Então foi muito importante a vinda, tá, pessoal, desses imigrantes aqui para o nosso estado. Aqui tem o mapa, tá? Do Paraná, ocupação entre 1920 e 1940, tá certo? Olha como o nosso estado, pessoal, ele já foi se expandindo, tá? As bolinhas são colonização antes de 1920, certo? A bolinha menorzinha, nós temos colonização antes de 1920. A pirâmide ali, pessoal, azul, colonização entre 1920 e 1940, que é essa época que a gente está falando. Olha lá, pessoal, quantas cidades, né? Olha só, foram surgindo ali. Aí nós temos também a área, essa parte aqui, ó, maior, essa daqui, ó, maior, tá? Essa parte aqui, pessoal, é áreas ocupadas antes de 1880. Aí nós temos áreas ocupadas entre 1800 e 1900, áreas ocupadas entre 1900 e 1920, áreas ocupadas entre 1920 e 1940, tá? Então, olha só, nós temos também ali, né, de acordo com a legenda, terras concedidas entre 1920 e 1940 ao nosso estado do Paraná, que fica ali Rolândia, Arapongas, tá certo? E também Cambé, tá bom? Então, pessoal, essas daqui foram as cidades que foram surgindo, tá? E também foi muito importante a vinda desses europeus para cá, porque eles trouxeram as culturas deles, a forma de trabalho, tá? Vieram aqui para ajudar a construir também o nosso estado. Embaixo está assim: as pessoas que foram morar nessas regiões se dedicaram principalmente às atividades rurais como o cultivo do café. Lembrando que nós estamos falando entre 1920 e 1940, tá bom? Vocês conhecem alguma dessas cidades que surgiram entre 1920 e 1940? Vamos voltar lá para a gente ver quais foram as cidades, né, que foram ocupadas entre 1920 e 1940, tá? Olha lá, pessoal, tá bem lá em cima, tá? Olha lá, nós temos a cidade de Uraí, nós temos Cornélio Procópio, nós temos Bandeirantes, tá? 1º de Maio, Sertanópolis, Santo Inácio também. Nós temos aqui também Paranavaí, Apucarana, tá? Tenho certeza que vocês já ouviram, ou né, quem tem parente em alguma dessas cidades. Caso conheça, converse com seu professor e colega sobre as características dessa cidade quanto a construções, arborização e pavimentação. Bem, pessoal, conforme a gente viu anteriormente, cada cidade tem uma tradição, cada cidade, né, tem uma forma de organizar, uma forma de administrar, né? Tem cidades que é mais arborizadas, tem cidades que é menos, tem cidades que é mais desenvolvidas, né, economicamente, porque tem mais indústrias, né? Então, cada cidade tem as suas particularidades, tá bom? Cada cidade tem a sua história, tá? Sua história de surgimento, a sua história também de formação, de criação, tá? Então, uma cidade é diferente da outra, certo?
Aqui embaixo tem as construções, arborização, pavimentação. Nós vimos também, aula passada, que tem algumas cidades que elas utilizam mais as questões tradicionais, a forma delas, né, se organizarem, são mais antigas, as casas são mais antigas, as ruas são mais modelos mais antigos, né? Tem cidades que as construções elas são mais modernas, tem mais árvores, tá? Então cada cidade é diferente uma da outra, tá certo? Então dessas 399 cidades que tem aqui no nosso estado, todas são, né, uma diferente da outra, tá? Mas todas elas têm papel muito importante para a economia do nosso estado, tá bom, pessoal? Então, hoje o nosso conteúdo da história do Paraná vai até a página 20, né? Mas, assim, eu quero que nós não podemos estar junto para conversar sobre esses assuntos. Mas quem tá aí com o vô e com a avó próximo, vocês podem estar conversando com eles sobre essa questão, quais foram as mudanças que aconteceram nessas cidades, né? Se a gente for falar aí com o vô, que morou, nasceu e morou, né, cresceu e sempre morou aqui em Campo Mourão, vocês vão ver que houve grandes mudanças aqui para a nossa cidade, tá certo? Lá na página 20, pessoal, vai trazer para vocês agora entre 1940 e 1960, que tá falando que o Paraná continuou incentivando a ocupação dessas áreas, tá? O norte e o sudoeste no nosso território que não havia ainda não havia ainda nenhuma cidade ali, né? Depois a gente viu, certo, que lá no último mapa, que foi de 1920 a 1940, já houve surgimento, né, de algumas cidades aí. Então, houve, entre 1940 e 1960, pessoal, a criação das colônias de Piquiri, Cantu, Goiobang, Goiorê, Manuel Ribas, Mourão, Jaguapirá, Paranavaí, entre outras. As companhias de colonização construíram escritórios para atender os interessados em adquirir lotes e facilitar o estabelecimento dos colonos. Abriam picadas na mata, estradas e demarcavam lotes. Olha só, pessoal, abriam picadas na mata e estradas. Então, quer dizer que em 1940 e 1960 havia ainda muitas matas, esses lugares ainda, né, eles não tinham ainda sido colonizados, tá certo? Olhando esse mapa aqui, ó, 1940 e 1960, pessoal, observem bem a região ali, norte e sudoeste. Olha como já aumentou, tá? Em relação àquele primeiro mapa que nós vimos que foi de 1880. Vamos voltar lá, ó, que foi no mapa de 1880 a 1900. Olha só como era esse mapa, pessoal. Tá vendo? A região, olha só, a região norte, lembra que nós vimos aqui a região norte, tá? E a região sul também, sudoeste, né? Pessoal, com isso, olha agora o mapa de 1940 a 1960. Olha como já expandiu, olha como já houve o surgimento de várias outras cidades, né? Como essas regiões aqui já foram, olha, colonizadas, né? Viu? Então, com isso, né, em 1940, o governo continua incentivando a ocupação, né, dessas regiões, tá? Com a criação dessas colônias ali que a gente viu que foi Piquiri, Cantu, Goiorê, Manuel Ribas, certo? E já houve essa grande expansão aqui de cidades, tá certo? Olha, já começou a surgir ali, ó, cidades que a gente não tinha visto ainda, como por exemplo Terra Rica, Nova Londrina, Luanda, Porto Rico, Cianorte, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Porã. Então essas cidades elas foram, pessoal, surgindo, tá? A partir ali de 1940 a 1960, tá certo? E por último, o pessoal tá falando que ao se estabelecerem nesse espaço aqui, as companhias de colonização também trouxeram problemas, tá? Tais como houve muito a exploração incorreta da erva mate, de madeiras, conflitos pela posse das terras e exploração dos trabalhadores rurais. Então, a colonização trouxe para nós, né, pontos importantes que foi o surgimento, né, dessas cidades, mas também houve os pontos negativos que foram, ali no caso, a exploração incorreta
de meios e de pessoas que a gente tinha aqui no nosso estado, tá? No caso ali da erva mate, a madeira, tá? Posse das terras e também a exploração desses trabalhadores rurais, tá certo? Pessoal, esse é um conteúdo muito importante da história, né, do nosso Paraná. A gente pôde ver aí que de 1800 até 1960 o surgimento aí de grandes cidades, né? Hoje nós temos cidades, no caso ali, ó, Umuarama, tá? Cianorte é o polo da moda aqui do nosso estado, uma cidade que contribui muito economicamente, tá? Para o nosso estado também, uma cidade que fornece muito emprego, tá? Então, Cianorte, ó, surgiu a partir ali, né, entre 1940 e 1960. É uma importante cidade aqui, né, dentre outras aí também, do nosso estado aqui do Paraná, tá certo? Bem, pessoal, nosso conteúdo de história do Paraná é esse, tá certo? Um conteúdo importantíssimo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido, né, sobre essas épocas, a importância, né, do surgimento aqui, né, dessas cidades, ocupação do norte e do sudeste do nosso território paranaense, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e até logo.